Fala galera, aqui quem vos fala é Arthur Saeg Grossman, mais conhecido como Saeg. Eu sou um dos fundadores da Flashbang Media House, eu sou fotógrafo e diretor criativo dos conteúdos e colaborador da Nuclearts. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas dicas básicas sobre fotografia. Vou tratar com vocês aqui sobre 3 configurações muito importantes para você que está começando a fotografar agora, seja no celular, seja numa câmera semi-profissional ou profissional, para você que quer comprar um equipamento novo, está precisando comprar o primeiro equipamento e ainda não sabe muito bem o que você quer e qual equipamento serve para aquilo que você quer. Tá? Um dos primeiros pontos que eu vou tratar com vocês aqui hoje vai ser a respeito da velocidade do clique ou velocidade do obturador da câmera. O obturador da câmera nada mais é do que uma cortina que tem dentro da sua câmera que define quanto tempo o sensor da sua câmera vai ficar exposto à iluminação ou não, certo? Então, se ela for uma foto bem rápida, o tempo de abertura é logicamente rápido, o tempo de exposição do seu sensor é menor. Se você deixar a foto com uma exposição maior, com mais tempo aberto, o seu sensor vai receber mais luz. Depende muito do seu intuito. Por exemplo, se você vai fotografar um carro esportivo, uma corrida, você precisa se lembrar de fotografar bem rapidamente. O seu clique precisa ser rápido, certo? O clique, ele é definido, a velocidade do obturador, ele é definido por frações. Frações de segundo, ou segundos, ou minutos, ou até horas, certo? Na grande maioria dos casos, a gente trabalha com frações de segundo. Voltando ao carro, se você precisa congelar o seu objeto, precisa congelar o seu veículo, você precisa colocar uma velocidade de 1/2000 segundo, certo? Uma fração muito pequena para que você não perca os detalhes da informação, a nitidez do seu objeto a ser fotografado, certo? Agora, se você quer fazer, por exemplo, uma longa exposição, você quer colocar, por exemplo, um efeito véu de noiva num fluxo de água, numa cachoeira, numa viagem que você está fazendo, você vai ter que colocar, por exemplo, a exposição durante alguns segundos para que a luz seja captada por mais tempo, certo? Então, o shutter, ele determina quanto tempo o seu sensor vai ficar aberto à luz ou não, e ele determina também a velocidade do seu clique. Se você quer borrar um objeto de propósito, se você quer congelar ele de propósito, você tem que lembrar sempre dessas duas diferenças de velocidade. O segundo ponto que eu queria tratar aqui com vocês hoje é a respeito do diafragma das lentes, ou melhor, o diâmetro de abertura de cada uma delas. Quanto mais aberto você deixar o seu diafragma, mais luz vai entrar. Quanto menos aberto, menos luz ele vai entrar. O diafragma, ele é medido a partir de uma escala de números específica chamada f-stop. Cada uma dessas numerações determina o quão aberto ou não está a sua câmera, e para cada ponto que você mudar, ela vai dobrar a iluminação da sua imagem para mais ou para menos, certo? Por exemplo, você tem a abertura f.14, f.18, f.28, f.35, f.56 e daí por diante. Lembrando que quanto maior a numeração, mais fechado o seu diafragma. Quanto menor a numeração, mais aberto está o seu diafragma, certo? É legal vocês praticarem isso em casa, com os amigos, com quem vocês puderem, para vocês entenderem a diferença de abertura e o quanto isso influencia na sua imagem ou não. Outro fator muito importante no diafragma, que ele determina na sua imagem, é a profundidade de campo, certo? Se você deixar o seu diafragma muito aberto, a profundidade de campo vai diminuir. Ou seja, o objeto que está em foco vai ter menos planos de foco. Por exemplo, vocês estão me vendo focados nessa imagem, mas se eu aproximar a minha mão da lente de vocês aqui, vocês vão perceber que a minha mão está completamente desfocada, certo? Por quê? Cada lente tem um diafragma diferente, cada lente tem uma distância focal mínima para alcançar o seu objeto. Então, nesse caso, se nós tivéssemos a abertura mais fechada, a minha mão estaria focada também, ou seja, os planos de foco seriam maiores, teríamos mais planos de foco na nossa imagem. O nosso fundo também está focado porque a nossa abertura está mediana, nem muito aberta, nem muito fechada. A profundidade de campo, ela é muito importante na imagem, porque, por exemplo, se você vai fotografar, está fotografando na mão uma pessoa, uma modelo ou num evento, você precisa ficar muito atento, porque a chance de você desfocar a sua imagem quando o diafragma está muito aberto e a profundidade de campo é pequena é maior. Você pode errar o seu foco. Então é importante você clicar bastante. Apesar de você ter mais luz porque o seu diafragma está aberto, você tem que ficar muito atento ao seu foco, porque é muito fácil de você, por exemplo, querer focar o meu nariz, mas acabar focando o meu olho, e enfim, é muito sensível, certo?
É muito importante vocês lembrarem disso para que você não tenha um prejuízo depois quando for editar suas fotos em casa e ver que está tudo desfocado. O terceiro e último ponto que eu queria tratar aqui com vocês hoje é a respeito do ISO. O ISO nada mais é do que o sensor presente dentro da sua câmera. Antigamente o ISO era denominado por ASA. ASA era a nomenclatura utilizada para os filmes analógicos para determinar o quão sensível eles eram à iluminação ou não, certo? Hoje em dia a grande maioria das câmeras é digital, no celular também você tem acesso a essas informações todas que eu estou te passando, mas hoje em dia você usa o ISO. O ISO ele é diretamente proporcional, certo? Se você usar um ISO menor, você vai receber menos luz no seu sensor, um maior, mais luz, naturalmente. O ISO ele vai deixar a sua imagem mais escura, ou seja, você vai ter que compensar com as outras configurações, mas o ISO menor ele permite você a tornar a foto mais maleável. Ela é muito mais versátil para você editar, porque ela está muito mais preservada. Você tem muito mais chance de aumentar a quantidade de luz que tem na imagem, diminuir, fazer uma montagem, aplicar cor, tirar cor. É muito mais fácil, porque se você utilizar um ISO muito alto, além de você prejudicar a qualidade da sua imagem, você corre o risco de apresentar alguns grãos, alguns ruídos na sua fotografia. Isso pode ser legal para você se você quiser realmente fazer isso, certo? Hoje em dia o pessoal usa muitos grãos nas imagens para dar aquele efeito vintage, aquele efeito antigo na imagem, para aplicar uma textura, colocar um pouco mais de informação na foto. Uma foto preto e branca fica muito interessante com granulado, por exemplo, mas hoje em dia a grande parte das fotografias comerciais coloridas, elas focam muito a alta definição de imagem e o menor número de grãos possível. Então você tem que ficar muito atento com a sua câmera. Se ela for uma câmera profissional, ela vai ter mais alcance de ISO, mais sensibilidade à luz e menos grão. Se a sua câmera for inferior, semi-profissional, uma câmera analógica com limitação de filme, você tem que ficar muito atento ao seu ISO para não granular sua foto sem querer perder nitidez e perder qualidade. Fiquem muito atentos a essas 3 dicas, são 3 informações muito importantes. Eu vou deixar um link aqui para vocês do photopro.com.br. Vocês podem checar lá também um pouquinho mais sobre o que eu falei hoje. Lembrando que toda semana a gente vai ter um artista diferente, um colaborador diferente, deixando uma dica nova aqui para vocês. E a gente espera que vocês estejam gostando do nosso conteúdo de verdade, tá bom? Até a próxima, galera. Muito obrigado. Não deixem de compartilhar nosso vídeo, curtir, comentar, compartilhar com o pessoal. Para quem está começando agora, eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. Tá certo? Muito obrigado e fiquem na paz. Até a próxima.